Olá, tudo bom? Que bom que você está aí. Vamos verificar aqui a resolução desse exercício. E aí, se você não conseguiu, chegar no resultado esperado, você acompanha e depois tenta refazer, para ver se vai obter um sucesso melhor. Tá legal? Vamos lá, encontre as coordenadas do vértice, as coordenadas do foco, a equação da reta diretriz e a equação do eixo de simetria das parábolas, de equações. Então, na letra B, nós temos essa equação de parábola. Dá para você perceber que é parábola, porque só um dos elementos está ao quadrado. Não é verdade? Se nós tivéssemos uma outra figura, uma outra secção cônica, como a elipse ou a hipérbole, nós teríamos os dois ao quadrado aqui. Não é verdade? Bom, nesse caso aparece um ao quadrado, então trata-se de uma parábola. Vamos lá. Nossos objetivos são encontrar duas coordenadas. A coordenada do vértice e as coordenadas do foco. E também duas equações. A equação da reta diretriz e a equação do eixo de simetria das parábolas. Tá certo? Então vamos lá. O primeiro passo é assim. O termo que está ao quadrado é o y. Isso indica que a nossa parábola será voltada ou para a esquerda ou para a direita. A concavidade dela, Quando está no x, ela é ou para cima ou para baixo, a concavidade. Quando está no y, é ou para a direita ou para a esquerda. Então a nossa parábola ela terá um desses dois formatos aqui. Bom, e para descobrir algumas informações importantes para montar a parábola, é interessante pegar essa equação, que ela está no formato geral, e transformá-la no formato reduzido, para poder identificar qual é o centro, qual é o ponto de vértice aqui, da parábola, Tá legal? Então, se nós colocarmos no formato reduzido, dá para identificar com clareza qual é o ponto de vértice aqui, e aí fica mais fácil. Você quer ver? Vamos lá então, Nós vamos, a princípio, tá vendo? Esse vai ficar ao quadrado, Esse aqui, o termo que tem quadrado é o termo y, vamos deixar de um lado. E quem não tem y, vamos jogar para o outro. Então ele fica assim, y ao quadrado mais 2y é igual. No outro membro, quem não tem y, esse 5 que é negativo passa positivo 5x, esse 11 que é positivo passa negativo 11. Legal. Agora, é tranquilo trabalhar isso daqui se nós acrescentarmos um quadrado aqui. Você lembra? Se conseguirmos acrescentar um quadrado aqui, esse termo aqui vai virar, esse membro, melhor dizendo, ele vai virar um trinômio do quadrado perfeito. E aí fica fácil trabalhar. Então vamos lá, acrescentar um quadrado aqui, Fica y ao quadrado mais 2y mais um quadrado que vamos acrescentar. Do outro lado tem o sinal de igual, tenho 5x, tenho menos 11 e vou acrescentar o mesmo valor que eu acrescentei aqui. Porque numa equação, se acrescentar o valor de um lado, tem que acrescentar do outro, para que os dois lados se mantenham em igualdade, Olha só, que número acrescentar aqui? É muito fácil de descobrir. É só pegar esse coeficiente de y aqui, não ao quadrado, só o de y. A metade dele é 2, a metade dele é 1. E aí eleva ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Por isso que a gente diz completar quadrado, Pega esse valor, eleva ao quadrado e coloco lá. Bom, se acrescentamos 1 de um lado, temos que acrescentar o 1 do outro lado. Tá legal? Feito isso, vamos dar uma limpada aqui, vamos continuar trabalhando. Nesse termo aqui, nesse membro, melhor dizendo, nós já temos um trinômio do quadrado perfeito. E para fatorar o trinômio do quadrado perfeito é bem tranquilo, Basta extrair a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada de y ao quadrado e fica y. Esse mais vem para cá, extrai a raiz quadrada do último. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Coloca dentro do parênteses e eleva ao quadrado. Então esse daqui é a forma fatorada, Essa aqui é a forma fatorada do trinômio do quadrado perfeito. Do outro lado, dá para trabalhar também isso daqui, Tem dois termos que são independentes e dá para serem agrupados. Então vai ficar 5x, aqui eu tenho menos 11 com mais 1, vai ficar menos 10. Legal. Se observa agora que aqui, eu já tenho o valor y do vértice. Vamos colocar desse lado alguém em evidência para descobrir o valor do x do vértice. Olha só, aqui eu tenho 5 e 10, são dois termos
E esse dá para dividir por 5 e esse também. Então vamos colocar esse lado aqui em evidência. Ele vai ficar assim, então, ó, y mais 1 ao quadrado vai ficar igual. Colocando 5 em evidência, 5x dividido por 5, sobra x. Negativo e positivo, negativo. 10 dividido por 5, sobra 2. Olha aí, ó, já chegamos ao formato reduzido da equação dessa parábola aqui. E agora, se você comparar com a fórmula dessa parábola, fica bem fácil de descobrir tanto o valor C, que vai ser importante na hora de descobrir outros valores, quanto os pontos de vértice. Porque a fórmula geral, né, dessa equação de parábola é assim, ó. Aqui vai ficar o y menos, né, a fórmula é sempre menos. Aqui vai ficar o y menos o y do vértice ao quadrado. Do outro lado, esse aqui significa que é 4c. 4c que vai multiplicar o x menos o x do vértice. Olha lá como foi tranquilo. Ó. Com essa transformação para a equação reduzida, nós descobrimos, ó, o y do vértice é esse daqui e o x do vértice daqui. Primeiro que nós temos que encontrar coordenadas do vértice. Você viu que fácil? Ó? Coordenadas do vértice, então vai ficar assim. Só toma cuidado, ó, porque lá ficou positivo, né? Então aqui deve ser um negativo. Por quê? Quando você fizer regrinha com a fórmula, negativo com negativo, lá vai ficar positivo. Então o vértice, ó, o y do vértice vale menos 1 e o x do vértice está aqui, ó. Mesma coisa, tá vendo? Ó? Aqui deve ficar o valor 2 positivo. Por quê? Porque 2 positivo com o negativo da fórmula fica negativo. Positivo com negativo fica negativo. Você viu? Está aqui o primeiro valor que nós procurávamos. Ó, as coordenadas do ponto de vértice. Tranquilo? Agora, olha só. Você percebe que comparando, o 5, ó, ele tem que dar 4c. Né? Como o 5 é positivo, ele já indica que a concavidade da parábola é para a direita. Então, eu sei que a minha parábola vai ficar com esse formato aí, ó. Por quê? Porque esse 5 aqui ficou positivo. O C, o 4, ó, o 4 é sempre, o C é sempre positivo, né? Então, se lá deu positivo, porque é positivo e positivo, deu positivo. Então, tá tranquilo, a nossa parábola vai lá para a direita. Agora, dá para descobrir aqui o valor de C se igualarmos isso, ó. Igualando que 4C tem que dar 5, olha como é que fica. 4C tem que dar 5, então C tem que ser igual a 5 quartos. Aí, ó, descobrimos um valor importante, que o C tem que dar 5 quartos. Por que é importante? Você quer ver? Vamos fazer aqui o esboço dessa parábola. Quer ver? Ó? Com os valores que nós já temos, aí, vamos fazer o esboço dessa parábola aqui, ó. Só pegar aqui uma régua, um esquadro, para não ficar muito torto. Embora seja um esboço, é bom dar uma certa caprichada aí, né? Ó, então vai ficar assim, mais ou menos, a nossa parábola, ó. Só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Esse é o eixo X, abscissa, eixo Y, ordenadas. Nós calculamos que o ponto de vértice, olha só aqui, ó, calculamos que o ponto de vértice, o Y, né? Ó, o Y vale menos 1 e o X vale 2, né? Na verdade, na hora de pôr no par ordenado, o correto é que fique ao contrário, né? Porque você lembra que no par ordenado, o primeiro sempre é o valor de X. Então, para você não confundir, vamos colocar aqui na ordem certa já, ó. Assim, ó, o vértice da parábola, primeiro vai o valor de X. E o valor de X nós vimos que é 2, não é? Porque positivo com negativo dá negativo. E o Y nós vimos que é 1 negativo. Porque negativo com negativo é que vai dar positivo, que deu lá na equação. Então, X vale 2, Y menos 1. Ó, X vale 2, 1, 2, e o Y vale menos 1. Está aqui, ó, X e menos 2. Aqui está o vértice da nossa parábola. Bem tranquilo de resolver, né? Agora, por que foi importante a gente fazer isso? Porque, ó, você percebe que a parábola é para a direita. Então, se esse é o vértice, a nossa parábola vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Nossa parábola vai ficar mais ou menos nesse formato. 1, 2, 3, 1, 2. Vamos pôr um pouco mais para baixo para ficar mais certinho, né?
Então assim, ó, a nossa parábola, ela vai ficar 1, 2, 3. Daqui tem 1, 2 na terceira, 1, 2 na terceira. Então a nossa parábola vai ficar algo parecido com isso. E esse é o ponto de vértice. Por que foi interessante calcular o ponto de vértice? Porque agora nós temos que encontrar a coordenada do foco. E o foco, ele vai ficar a uma distância C da coordenada do vértice, né? Então do vértice mais C, nós vamos encontrar o foco. E sabemos que o C, ó, vale 5 quartos. Então para cá, ó, se nós somarmos 2, onde está aqui, com mais 5 quartos, vamos achar a coordenada do vértice. Então vamos somar o 2 que já temos ali, com 5 quartos, que é o valor de C. Bom, nós temos um tipo de uma soma de fração, denominadores diferentes, você já sabe, né? Um dos caminhos é calculando o MNC. Então, 4 dividido por 1 dá 4, 4 vezes 2, 8. Mais 4 dividido por 4 vai dar 1, vezes 5, 5. 8 com mais 5, 13. Ah lá, 13 quartos. Então, o que acontece? O nosso foco, ele vai estar aqui, ó, com x valendo 13 quartos. Legal? Então, qual é a coordenada, ou quais são as coordenadas do foco? X vale 13 quartos e o y menos 1. Então, o primeiro está aqui, que é o vértice, ó, a primeira é a resposta. A segunda, coordenadas do foco. Vimos que x agora vale 13 quartos e o y continua valendo menos 1. Porque, claro, o foco e o vértice devem estar alinhados, né? Olha lá, já descobrimos dois valores. Agora temos que descobrir o quê? As duas equações que faltam. A primeira é a equação da reta diretriz. E você sabe, ó, o vértice está no meio entre o foco e a reta diretriz. Ou seja, se o foco está aqui com 13 quartos, a reta diretriz vai estar menos 2 para cá, né? Ó, se para lá nós acrescentamos, ou melhor, se para lá nós acrescentamos 5 quartos, de 2 para cá, ó, de 2 para cá, acrescentamos 5 quartos, que é o valor do C, para cá eu tiro 5 quartos e chego aqui no ponto de vértice, quer ver? Então, perdão, na reta diretriz, ó, para encontrarmos a reta diretriz, é só pegar o valor aqui nesse eixo x paralelo, né? O x do vértice, x do vértice deu quanto? Ó, x do vértice deu 2, é só pegar 2 e deslocar para cá 5 quartos, que é o tamanho do C que nós calculamos aqui, ó. Então, se eu tirar 5 quartos, eu vou achar 5 quartos para lá o foco, 5 quartos para cá, a reta diretriz vai passar ali. Então fica assim, que a reta diretriz vai ser igual, ó, 2, né? 2 menos, aqui tem uma subtração, ó, de frações. Então é 2 que tira 5 quartos. Como aqui embaixo não tem nada, a gente pode colocar 1. Então a reta diretriz vai ficar assim, ó. MMC e 1 e 4 vai dar 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 2, 8. É isso, né? Ó. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 2, 8. E depois 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 5, 5. Olha lá, ó. A reta diretriz vai ficar 8 menos 5, 3 quartos. Vai ser a reta diretriz. Então, daqui para cá, ó, 3 quartos vai dar 0, alguma coisa, né? Então, mais ou menos por aqui, ó, vai passar a nossa reta diretriz. Só pegar uma régua para ficar mais certinho aqui a reta diretriz, ó. Então, a reta diretriz, ela vai passar mais ou menos por aqui. Lembrando, ó, que aqui vale C, então para cá vale C. Essa aqui é a nossa reta diretriz. E qual é a função da reta diretriz? Ó, reta diretriz deu 3 quartos, né? Então para cá 3 quartos, ok? Nesse ponto aqui, ó, vale 3 quartos aqui no ponto X. Significa que dependente do valor que tiver o Y, o X sempre vai valer 3 quartos. Então, essa equação da reta diretriz vai ser assim, né? Vamos poder, a reta diretriz é igual a X sempre igual a 3 quartos. Olha aqui, ó, tranquilo, né? Essa é a equação da reta diretriz. Tá paralelo ao eixo Y, então qualquer valor que você pegar para Y sempre vai ficar com X
valendo 3/4. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Agora, nós temos que calcular mais uma informação, que o exercício pede ainda a equação do eixo de simetria. O eixo de simetria, para você poder reconhecer, é esse eixo aqui, né? Ó. É onde passa pelo ponto de vértice. Ó. O eixo de simetria é esse daqui. Ó. Ó. Esse aqui, o eixo de simetria, ó, ele passa pelo ponto de vértice e passa pelo foco, né? Ó. Esse é o eixo de simetria, tá legal? Só arrumar aqui que esse vale menos 1. Esse aí é o eixo de simetria. Então, o que a gente percebe em relação ao eixo de simetria? Ele é paralelo ao eixo x, né? Qualquer valor. Esse daqui, ó, é o eixo de simetria. E o que acontece com o eixo de simetria? Ele divide a parábola em duas partes iguais, né? Em duas partes simétricas que a gente fala. Tá legal? Olha lá, ó. Eixo de simetria, qualquer valor que pegar para x, vai ter o mesmo valor de y. E y aqui vale quanto nesse ponto? Ó, vale menos 1. Então, o nosso eixo de simetria, vamos chamar de E, será igual a y igual a menos 1. Tá aí a última informação. Sempre o y vai valer menos 1 para você montar esse eixo de simetria. É um valor constante, não é uma função constante. Olha lá, resposta resolvida, né? Resposta já concluída do exercício. Você percebe que encontre as coordenadas do vértice. Está aqui, ó. Vértice 2 e menos 1. Coordenadas do foco. Coordenadas do foco está aqui. 3/4 e menos 1. Equação da reta diretriz. Está aqui, ó, a reta diretriz. X igual a 3/4. E finalmente, equação do eixo de simetria. Eixo de simetria é esse. Está aqui a equação y igual a menos 1. Foi bem tranquilo, né? Se não entendeu alguma passagem, volta um pouquinho o vídeo, dê mais uma olhada. Certamente você vai compreender. E aí tenta refazer o seu. Tá legal? Um grande abraço, até mais.